gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar falando com vocês. Sem mais delongas, o papo vai ser legal. Tem conteúdo. Comigo aqui está na mesa o Ailton, todo mundo sabe, mas um prazer bem legal. Tô com o Osmar Guevara. Tudo bom, Osmar? Bom dia. Bom dia, Maurício, tudo ótimo. Eu queria primeiro agradecer o convite de vocês, e para mim é uma honra, né? Agradeço bastante esse convite, né? É um prazer de conhecer aqui o Ailton, Prazer é você já nosso. Há conhecia, né? bastante tempo, né? E é isso, pessoal. Estou aí à disposição para a gente bater um papo legal aí com vocês. Osmar, vamos para descontrair um quebra-gelo bem legal, bem. Tu tem um título, né? Se autotitula como um ativista político. Bacana, Maurício, a sua pergunta, cara. Na verdade, eu vivo na região do ABC há 40 anos e quando eu me interessei por política, eu tinha 15 anos de idade. E aí né, desde então, eu passei de filiado, simpatizante, é uma graduação, a gente chega ao status de militante político. Então, hoje eu me defino como ativista político e militante cultural também, né? Porque eu faço parte de alguns projetos de cultura. E então, hoje, as minhas áreas de interesse de militância é cultura e política. E um Boa. pouco de esporte também. Pessoal, Legal. quero deixar aqui claro aqui, o Osmar, a gente teve um episódio no passado, né, Osmar, que a gente trabalhava junto e ele sempre foi essa pessoa que gosta de ajudar, gosta de fazer as coisas, só que ele não pratica isso para um bem individual, tá? Ele tem um vasto conhecimento aí no campo da política. Ele é uma pessoa incrível, por isso que a gente trouxe você aqui, Osmar, justamente para que você ajude a gente a fazer com que as pessoas tirem a cabeça fora da caixa. Com certeza. Cara, A gente veio no carro conversando e, cara, é fundamental aquilo que você falou, velho. A cultura, quando você tem uma cultura fortalecida, você tem uma cultura que você consegue pensar de uma forma diferente, fazer as coisas de uma forma diferente, a sociedade em si ganha, porque ela passa a ser crítica. sim, Eu com acredito que certeza. você apoia isso. Ô, desculpa. Nossa, Ô Maurício, olha só, cara. Primeiro é a sua generosidade, né? Meu conhecimento, assim, não é tão Não, vasto, né? bom, Mas, é mais assim, que eu, né, Osmar? É mais que eu. eu, eu sou uma pessoa curiosa, eu sempre fui, eu gosto de conhecer, gosto de aprender, né? E a gente vai evoluindo. Agora, a gente sabe, cara, que assim, né? Qual o significado de viver em sociedade? Como a sociedade funciona? Para onde que a gente caminha? O que a gente pode fazer para atingir um nível de vivência satisfatória na sociedade? Responda isso Você agora. entendeu, cara? ajudar o próximo, né? Exatamente. Então é isso, cara. Então, quando a gente milita na política, qual é o objetivo? É para você ajudar a construir um mundo que seja mais igual, onde o ser humano ele conviva de maneira mais fraterna, e para isso tem as ideologias que defendem, né, esse mundo ideal, né? Essa sociedade mais justa. E para isso, cara, a gente tem que se engajar, né, na política. E quando a gente fala de cultura, porque a cultura também é uma grande ferramenta de transformação, né, transformação do ser humano, porque ela faz as pessoas pensarem. E é isso, pessoal. Então, assim, cara, eu acho que todo mundo, todos nós, deveria, né, se engajar. A gente até estava conversando, né, Maurício, que as pessoas não podem, elas não podem ficar é, imunes, né, ao que se passa na sociedade, né? Senão você não, você vive, mas não contribui, É ficar né? só olhando, deixar Eu acho que você passar, né? apenas Exatamente, sobrevive. exatamente. Então, cara, é que assim, é muito complexo falar de maneira genérica, mas a mensagem que eu quero passar é que todos nós tem que, de alguma forma, se interessar em participar da coletividade na sociedade, seja no partido político, no sindicato, na associação de Os projetos moradores, sociais, né? né? Projetos Boa, sociais. boa, É boa. isso. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Eu acho que o que eu estou falando aqui é um tanto óbvio, mas eu acho que é sempre bom a gente tocar nesse E, assunto. Não, cara, eu na acho. verdade não é óbvio não, Osmar, porque se fosse óbvio,
a sociedade, o nosso público, o ABC, São Paulo, Brasil, ele faria isso. Por isso que eu falei, hoje o bem comum ele deixa de ser importante quando eu atinjo o meu patamar individual. Eu atingi lá, eu tô bem, não interessa o outro, Próximo, né? não interessa. Pegando um pouco esse gatilho seu que fala um pouco de política, é assim, eu tenho meu partido político. Eu tenho lá, dentro do meu partido tem coisa que eu falo que isso aqui fez bosta. Deixa, é normal. Só que você sabe o que a gente deveria ter? Eu sempre, eu parto de um princípio assim, vamos supor que determinado partido entregou o governo com determinadas metas alcançadas ou não. Com dificuldades, né? Ele tem que pegar essa mesma racionalidade e ideologia Dá segmento. e dar seguimento. Ele não precisa pegar a filosofia, a forma que pensa. Certo. Você sabe por quê? Porque cada partido vai ter o teu. Isso é uma coisa lógica, no meu ponto de vista, tá? Uhum. Aí o que acontece? Esse bem comum, ele é atingido de uma forma para a sociedade e não pro partido. Por quê? O que a sociedade pensa quando um partido ou uma pessoa eleita vai lá para a cadeira, vai lá para a presidência, vai fazer? Ele não tem que atingir meta? Agora vamos supor, você me passa um governo, você me passa um estado, você me Começou passa um um país, projeto. começou um projeto. Exato. É óbvio que em 4 anos Não vai dar. não dá para fazer tudo. É, Aí o que Maurício. acontece? Dá sequência pro próximo que pegar. Certo. Aí é me fala uma exatamente coisa, isso, você cara. que se diz tá nesse Vê o campo? que você vai falar, pelo amor de Deus, cara. Se diz. Eu posso Não, dar não, falar tudo uma bem, pode opinião falar. Não, prática? é que você é Não, inteligente, não, Osmar. Eu ok, tenho o Posso maior falar uma prazer de opinião que ter. tá Vai. acontecendo com a política? Pode Tá falar. começando assim, direita e esquerda, tá virando o quê? Torcida de futebol. Tinha que, todo mundo, você tem aqui, né, eu sou da direita, você é da esquerda, respeitar, não concordo, mas ter um respeito e pensar, né? Tentar pensar, chegar no. Não ficar essa rixa, faz futebol, né? Ah, o cara é da esquerda, eu não vou dar nem bom dia pra ele. Não, você nem conhece a pessoa, não tem nada a ver, é uma opção dela. Você tem que respeitar. Por isso que eu acho que não tá fluindo muitas coisas. Não, Aí, eu cara, concordo. você foi feliz, cara. Você, nesse ganho, essa colocação que você fez, cara, lamentavelmente, se assemelha Faltou é fone. exatamente o que acontece mesmo, é isso, cara. É porque com o advento das redes sociais, a polarização política, ela ficou muito, né, explícita, é uma Agressiva, coisa né? que... E aí causou um problema grande, porque levou a questão política para esse lado que você acabou de falar, que as pessoas tendem a confundir, de confundindo política com outras coisas, como futebol, por exemplo, e aí nasce a intolerância. Não, mas não é, tá tudo errado, cara. Então não é para ser assim. Você citou muito bem, cara. É tipo Mas assim, o eu não futebol, concordo, mas o respeito, né? futebol, ele não deixa de ser mais ou menos importante. Ele envolve uma diversão, uma cultura. Eu apoio isso. O que eu não apoio é nós brasileiros damos mais importância para o futebol do Lógico. que para o próximo. Certo. Mais importante é sair dentro de um estádio lá, quebrar o palco, o inimigo e ter morte, que ali, aí todo mundo vai lá, presta atenção no que eu vou falar, todo mundo vai lá, teve briga de torcida, morreu lá uma criança, morreu um pai de família lá, beleza. Só que quantas vezes o governo deixou de atender algo, quando eu falo governo, é todos em volta, deixou de atender, Tem morreu lado, milhões né? de pessoas Certo. e tá tudo certo. Maurício, cara, olha só, mano, é que assim, a gente vê, mano, tem muita coisa, tem os atores que camuflam a realidade. Por exemplo, Boa, tem uma boa. frase, isso é muito conhecido, todo mundo conhece, é tipo assim, né? Você acabou de falar desse assunto de futebol e política. Ah, política, futebol e religião não se discute. Isso é muito falso, cara. O cara Falso. que inventou isso daí é um artifício para manipular o conhecimento, porque na verdade, como você falou, a gente tem que separar a importância de cada segmento. O futebol é um segmento importante, só que é secundário. Eu não vivo de torcer para um time de futebol. Agora, a política é um segmento Necessário. diferente, necessário, porque ela impacta, como é que é a palavra? Ela rege a vida das pessoas. Tudo Sim. depende da questão política. Qual é o outro? Futebol, religião e Política. política. E religião é tão importante quanto política.
Então, dos três elementos aí, o futebol é a coisa que a gente pode falar. Tem a sua importância, mas num outro sentido, porque é secundário. Agora, religião e política são coisas necessárias e importantes. Futebol é Ah, tipo um lazer, né? O futebol é um lazer, não é uma coisa. Exatamente, E- é isso, secundário. mas lazer. o Ailton ele citou um negócio que é fundamental, cara. A participação da sociedade com os projetos sociais. É. Projeto social, Osmar, projeto social é algo em que a política devia estar envolvido. Ah, tá, não tá. Projeto social? É. Cara, meu. Você pode discordar, mas Não, você não, sabe você por, tá correto. você sabe por que Acho que eu acho falta mais, né? isso, Falta mais mas você apoio. sabe o que que Você acontece? está vendo por um ângulo que a maioria, desculpa interromper, Não, mas é isso tem mesmo. tudo a ver com o Tranquilo. que você está falando. Só que assim, cara, o que acontece hoje, Maurício, é que existe uma indústria dos partidos políticos de projetos sociais. Só que assim, cada projeto é adotado com viés político-eleitoreiro. O cara não cria um projeto social preocupado com o papel em Eles si, com a querem- finalidade eles querem que específica. Mas é virem por votos, isso, né? mas Osmar, Exatamente. é por isso que esses projetos sociais eles não podem ser criados pelas pessoas de dentro da política. Instrumentalizado pelo político, Exatamente. né? E, ó, esse cara, eu falo pra você, esse cara aqui tem Tem que conteúdo. ser Você terceirizado. sabe por quê? Não terceirizado. A gente tem que criar esses projetos sociais das pessoas que são lá de dentro. Aí sim, esse partido, essa política, essa sociedade, esse governo, ele ajuda. Não precisa ser com recurso físico e ele vai lá e compra Certo. 300 cesta básica. Eles podem fazer licitação dentro de determinada, da própria prefeitura, do próprio Fornecer o estado, espaço, e né? falar, ó, vai chegar aí na sua instituição 500 cesta básica. Você me vê aí 50 crianças de 10 a 15 anos que eu tô abrindo uma vaga para você jogar futebol naquela escolinha de negócio. Registra tudo certinho. Quantas pessoas hoje iriam parar de usar droga? Com certeza. Quantas pessoas Cursos hoje o pai e a mãe preparatórios, né? iria trabalhar? É verdade. A gente precisa fazer, que nem a gente veio falando. A base de tudo não é os políticos lá, somos nós aqui que faz A isso. força é nossa. Somos, você sabe quantas pessoas poderiam pegar esse podcast e falar assim: eu vou ajudar? Você sabe quantas pessoas vão pegar, olhar esse podcast e vão falar assim: putz, meu, isso eu nunca pensei. Agora, você sabe por que, que isso não é importante? Porque não tem peito, não tem bunda e não tem rebolado. É verdade, cara. Você entendeu? Sacanagem. Com certeza. Você entendeu? Sim. Agora, quando é falado de algo sério, não, isso aqui não é pra mim. E foi falado nos vídeos atrás, eu não me recordo qual foi, não. Mas acho que foi até eu que falei. Hoje a eleição, ela jamais é, eu duvido. Democracia é a fala em que eles que estão lá em cima falam que tem, mas não tem. Não tem. Verdade. Por que que não tem? Porque hoje, para ter democracia, eu acho que eu preciso, a pessoa que vai se candidatar, mostrar o seu projeto, mostrar condições, mostrar apoio. Sem essas três coisas lá na bancada, você não faz É nada. verdade, Maurício. Certo? Olha só, pegando um gancho, cara. Pode ir. Olha só, a palavra democracia, ela ficou tão Esquecida. batida, tão judiada, que o que aconteceu? Virou uma confusão, porque assim, a democracia, ela... Você sabe qual que vai ser o título desse negócio? Ética, política e sociedade. Aí, Ah, cara. vai, Cara, cara. tem... Vai. Assim, não, porque assim, Maurício, É. muito hoje se fala em democracia, só que assim, cara, Valeu. tem os dois lados que que diz defender a democracia, mas na prática, na realidade, só um lado defende de verdade a democracia. Não convém aqui falar, mas são dois lados ideológicos que existem na questão política. Então, tem um lado que diz que defende a democracia, mas é peça de retórica, é da boca para fora. Porque Boa. as práticas desse lado não condiz com a defesa da democracia que eles falam. Exatamente. Outra coisa que você falou interessante, cara, que é assim, a sociedade, dos projetos sociais. Olha só, cara. A gente sabe que, Inclusive você faz parte de um. cara, eu faço... Inclusive você, o que que é? Você é caseiro lá do Não, exatamente, cara. zelador, perdão. Caseiro, né? Caseiro. Zelador, né? Zelador, É que o cara, zelador de um projeto social ali Zelador é na... a palavra mais chique, né? Como gostam de falar. Não, Eu mas tô é brincando, importante, pessoal. é importante. Não, é verdade, eu sou zelador da Associação de Moradores do Jardim Itapuã, onde
nosso amigo lá é o presidente, né? Qual o nome dele? Pode falar. Nosso amigo Wagner Lima é o presidente, Um né? abraço Vereador pro do Wagner. PT. Um abraço aí pro nosso vereador. Não sei se pode falar, mas... Pode. Então, Maurício, mas só voltando rapidamente naquele gancho do... A gente falou, cara, que assim, no mundo hoje tem uma indústria de ONGs e de projetos sociais. Vários. Que, geralmente, eles querem... O que eles pretendem com isso? O sistema pretende? Não é resolver o problema da exclusão social dos pobres, nada disso. É usar uma ONG, um projeto social, claro, tem as exceções, a gente não pode generalizar, mas o ideal é que não existisse nenhum um projeto social, nenhuma ONG. Porque se tivesse uma sociedade que assistisse de maneira satisfatória a população, a sociedade mesmo, o povo. Então, como o Estado, em parte, não cumpre esse papel, aí surge os projetos sociais, surgem as ONGs, que acaba, né, tendo uma relação meio que promíscua com o Estado, porque, cara, tem ONGs aí, o pessoal fala que na Amazônia tem muita ONG que é ligada a estrangeiros que tem verba de governos e coisa e tal, né? Então, assim, cara, o que a gente, qual é a nossa, o que é a nossa filosofia, a nossa ideologia defende é que se construa uma sociedade onde cada cidadão tem o mínimo para viver com dignidade. E tem uma ideologia que defende essa sociedade. Osmar, É utopia isso daqui, mas... Não, lógico que é utopia. É outra coisa. Por que que a gente, ou a sociedade, ela tem que viver com o mínimo? Sabendo que o mínimo não dá nem pro mínimo. Como que eu recebo um salário mínimo de R$ 1.412? Hoje é difícil É alguém que não 12? tem alta renda. Não, extra, né, 1.412 certo. para um pai de família, que paga R$ 900 de aluguel. Pois é, cara, uma catástrofe. Não, e detalhe, quanto que ele ganha? R$ 1.412. Só que tem um imposto líquido, ele não recebe isso. Com certeza, não. A gente Aí ele paga R$ isso, 900 de aluguel. R$ 900 de aluguel. Me fala quando que ele vai poder ter um conforto para falar assim, putz, essa casa aqui é minha. Aí tá bom, ele entra num projeto social do Estado, aquela Minha Casa Minha Vida, beleza. 1.412. Aí tira os impostos, deve ser para 1.200. Aí ele paga R$300 numa casa, que ele tem direito lá. Isso se ele tiver o direito. Aí sobra R$900, porque ele já não tá pagando mais aluguel. Tem saúde, tem um monte de coisa. Cara, no final de tudo, o mínimo não dá pro mínimo. Com certeza. Aliás, o nome já diz, é mínimo, né? Exato. Aí onde eu falo que os projetos sociais não deveriam existir, concordo com você, mas essa falta de posicionamento da sociedade faz com que a gente aceite isso. Faz com que, é o mínimo, tá bom. Mais esmola, né? Hoje existe uma brincadeira, mesmo. né? Existe uma brincadeira na internet, que sabe quando tava tendo a Covid? Que o pessoal tava lá trabalhando, né? Aí surge no rádio, isso nos vídeos, tá? O pessoal lá na picareta lá. Aí depois o presidente liberou mais 6 parcelas do seguro auxílio, que não sei do que. O cara largava a enxada e ia pegar o seguro. Meu, como que a pessoa em sua sã consciência ela prefere ter um auxílio do que criar métodos para o seu próprio recurso? Você sabe por que existe uma gama enorme de pessoas que estão ficando ricas? Não tá. Porque essas pessoas entenderam uma coisa. Se eu for pro lado de tudo que é real para mim, carteira assinada, SUS, governo básico, tudo, e eu for depender deles, eu vou ficar só com aquilo. Só com aquilo. Eles preferem, todas essas pessoas que saíram do seu campo de conforto e preferem ter uma rede de contato sadia e poderosa, se tornaram uma delas. Certo, Maurício. Perfeito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A questão do salário mínimo. Olha só, eu não vou falar como sindicalista, porque eu não sou sindicalista. Aliás, já fiz parte de... Ativista, né? Ativista. Eu já fui filiado do Sindicato do Comércio na época, nós trabalhamos lá na empresa lá, né? Deixa eu te falar uma coisa, Maurício. A questão do salário mínimo no Brasil, cara, não só no Brasil.
Por que que no Brasil o salário mínimo é um absurdo e é tão baixo? Tem que ver as raízes do problema, né? Olha só, cara, eu não sou economista, logicamente eu não vou falar com a propriedade devida, mas o que a gente percebe, cara, é que é assim, estatisticamente falando, o salário mínimo no Brasil era para ser 4.000 reais, por aí, entendeu? Era para ser, de fato era para ser. Agora, e por que não é? Aí é que tá, por que que isso não é? Porque tem as amarras, tem os interesses, tem os atravessadores. Ou seja, cara, por exemplo, o sindicato no Brasil luta por uma jornada de trabalho por 40 horas semanais. No governo, no último governo, isso regrediu, aumentou novamente a jornada, parece que passou para 48 horas, coisa do 48 tipo. horas. Então veja só, cara, a questão é de luta. Se não lutar, nunca vai chegar ao ideal. Então a questão do salário mínimo, por exemplo, você acha que é justo pegar o salário aí de uma grande rede de mercado, por exemplo, lá o funcionário ganha lá 1.400, R$ 1.500 de salário. Depende o cargo. É, Depende o cargo. certo, depende do R$ cargo mesmo. 1.400 entrando hoje na rede de comércio não ganha ninguém. Não ganha ninguém. Não ganha ninguém. Certo. Agora, olha só, cara. Então, assim, a questão, Maurício, é a desproporcionalidade da margem de lucro do trabalhador e do empregador. Ah, não, mas o empregador tem cargos, não sei o quê, coisa e tal. Cara, mas mesmo assim a margem é desproporcional. Claro que é. Então, assim, para aumentar o salário mínimo, tem que passar pela questão dos salários, e aí é de luta, sabe, é muito complicado isso. Mas só lembrando, cara, que não é falar, mas assim, tem governos que têm todo interesse que o salário mínimo, ele cresça, ele aumente. Por exemplo, o atual governo, ele tem uma política de recuperação real do salário mínimo, que é fato, que isso impacta, né? Lógico. Ou seja, hoje é 1.400, né? Já foi pior, e assim, dependendo do governo, o salário mínimo pode até diminuir, Diminuir. entendeu? Claro que Dependendo do pode. governo e da ideologia desse governo. Sim, Essa é a questão. Cara. pode. A qualquer momento, dependendo de como tiver os parâmetros de economia, pode se diminuir. Tanto é que em São Caetano, pelos parâmetros econômicos, eles conseguiram zerar a passagem de ônibus. É, Ou São seja, Caetano tem esse todo auxílio. mundo de São Caetano não paga passagem de Tarifa ônibus. zero, né? Tarifa zero. É. Zero, andar por cidade Você toda. sabe por Olha que quê? coisa engraçada, né, cara? Pessoas de fora também. Porque a recuperação econômica de São Caetano não interessa, porque todo mundo vai falar, mas determinado estado é pequeno, é grande. Estado é estado. Você administra um grande e um pequeno da mesma forma. Olha, cara, a gente tá falando aqui dessa questão de governo, de política, mas a coisa é muito. Muito mais Como a ampla. gente tá atrasado nos direitos básicos do cidadão. O transporte público, as tarifas, né, água, energia, isso daí virou uma exploração, principalmente contra os mais pobres. Por quê? Dependendo do governante de plantão e da sua ideologia, o que ele vai fazer? Pega as empresas estratégicas que não podem ser privatizadas, entrega para os empresários esfolar a população. Mas Agora, isso, cara, e o mundo, inclusive, no Brasil ainda está nessa pegada de privatizar serviço público, cara. O mundo, inclusive, já privatizaram antes, só que viram que não dá certo. não dá certo. Estão reestatizando novamente, alguns países da Europa, Mas inclusive. me fala uma coisa, como que a gente cresce como uma sociedade que a gente usa para promover a, a própria bancada política e essa própria bancada política que eu ajudei a colocar lá não tá nem aí para mim? Osmar, O Maurício é incrível, ele tem uma sacada incrível. existe um crescimento sobre determinados fatos em que a própria sociedade só vai se dar conta? É a mesma coisa. Você sabe quando? Você sabe quando que a política ela vai passar a enxergar que a base dela é a própria sociedade que a elegeu? Isso de fato só vai acontecer, é a vírgula que eu coloco, quando um filho de um político estiver precisando de um auxílio em que somente o SUS faz. Aí ele chega lá com o filho no braço, eu preciso de ajuda. Não tem. Aí você sabe quando que vão querer ajudar? Quando isso acontecer, agora me fala, quando isso vai acontecer? É fácil falar de uma sociedade que precisa em que isso ou determinado aquilo ou aquilo outro precisa ser evoluído, sendo que a gente tem que mexer com a sociedade.
Eu não consigo, ninguém vai conseguir construir uma ponte, ninguém vai construir, Certo. ninguém constrói ponte de um lado para o outro e no meio passando o rio, se naquele local do rio, primeiro, eu não fazer um buraco sólido para mim criar uma coluna para sustentar uma ponte que vai do lado da outra. Eu não consigo fazer uma política sólida pensando numa sociedade se eu não construir uma sociedade forte. Sim. Exatamente, cara. Agora, só que Entendeu? para a sociedade ser forte, aí que está o X da questão. Forte, a gente pode entender uma sociedade que ela passa pela questão igualitária nos direitos. Então, mas Não eu não não estou falando concordo, no eu não sentido concordo, econômico. eu não concordo com a igualdade. Não, mas não é igualdade de status econômico, é Não, mas no sentido da dignidade. então, mas eu também não concordo com isso. Um exemplo, o salário mínimo, por exemplo, a gente citou o exemplo do empregado. O ideal que um trabalhador hoje assalariado, dependendo da profissão, como você fala, o ideal é que ele ganhe aí 2, 3 mil por mês. Dá para ele manter a dignidade básica dele? Então isso é a igualdade que a gente fala. Então, mas precisa não ganhar concordo. igual. Você sabe por quê? Vamos falar assim de um plano básico. Quando a gente fala em igualdade, isso quer dizer que todas as coisas do bem comum tem que ser igual para todos. Não. Porque se eu pego uma pessoa grande, ó, vamos supor aqui, para todo mundo entender. Eu tenho uma pessoa grande, uma média e uma pequena. E eu vou dar algo igual para todo mundo olhar atrás do muro, a pessoa que é grande, ela vai continuar vendo as coisas maior ainda. A pessoa que é menor, vai dar ao mesmo tamanho para ela, ela só vai sair do mesmo lugar. A pessoa que é menor ainda, você vai dar num lugar que ainda não vai conseguir enxergar nada. A gente tem que ter uma equidade, ou seja, essa pessoa que é menor, ela tem que ter algo maior para ela conseguir se sustentar. Essa pessoa que é menor que a grande, ela tem que ter algo maior que essa, mas não menor que aquela, porque aí sim ele vai conseguir ver fora do muro, ver algo além. Agora, enquanto existir esse negócio de que, tipo assim, a sociedade se vitimiza por determinados assuntos, não dá. Uma coisa que é extraordinário, que eu tiro o chapéu, não deveria ser feito dessa forma, porque existe uma certa arrogância para fazer. Certo. Que é, olha, eu falo para você quer ver um país começar a andar? Primeiro eu vou falar que aí todo mundo vai discordar. Sabe aquele cara do Rio de Janeiro que era prefeito, que era polícia, que ele ia nos... Ah, é o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro. Tá, Meu, o que ele faz fora das câmeras, tô nem aí. Mas nas câmeras que ele entra lá, E vai lá, socorro, pega os vereadores e começa a fazer isso. Pega os vereadores e começa a ir lá no sindicato para fazer isso. Aí eu falo, sabe o que está acontecendo? É que o pessoal, na verdade, nós que contratamos o político. Não é ele que contratou a gente. Exatamente. E tem que mudar essa ideologia. O pessoal ainda não caiu a ficha aqui. Aí, nós que contratamos. Ele é empregado nosso. Nós somos empregados. É isso. Entendeu? Você entendeu? Aí fica tudo naquela mesmice. Aí eu chego com meu filho no braço. Ó, infelizmente seu filho não teve chance, tal, tal, tal. Você sabe quem colocou aquele político lá? Foi eu que ajudei a dar o santinho dele e ele me negou saúde pro meu filho estar lá. A morte do meu filho, se isso acontecer, não é culpa dele. É culpa minha. Não adianta eu querer lavar a minha mão, que tá suja de sangue, jogando sangue. Certo, Maurício. Não adianta, cara. Tá corretíssimo. Você entendeu? Olha só, a gente vinha agora há pouco falando do carro, né? Porque, meu, é assim, eu acho que até um pensamento meu e isso é simbologia, é representativo, é um pensamento, uma tese que é o seguinte. Para mim, cara, a classe política no mundo, 90% são falsos políticos. A classe política são composta de 90% de falsos políticos. Concordo. Aí você fala assim, cara, mas por quê? Oportunista. Tem 10% de políticos reais que têm intenção de consertar o mundo? Tem. Agora, a grande questão é como eu vou saber quem são os 90% que são falsos, que é a maioria, quem é os 10% que supostamente são os verdadeiros. Não são perfeitos, mas são os que realmente querem fazer. Aí eu posso até... alguma coisa. Aí a questão, nesses 10%, tá os humanistas, os intelectuais mais à esquerda, tá os pensadores,
das pessoas de bom coração, o ser humano na concepção da palavra. Ou seja, agora a grande questão, cara, é assim, mas e tudo bem, eu vou votar no sujeito. Ô, Maurício é candidato, ok. O Ailton é candidato. Como que eu vou saber quem é o verdadeiro e quem é o falso? Então, mas existe ferramenta Hoje para tá. isso. Hoje. Só que assim, pesquisar no Maurício, Google. ainda é um processo, cara. O interesse pela política, ele começa a debochar não, Se despontar, destrincha. despontar. Antes das redes sociais, cara, quem falava de política? Ok. Ninguém, Quase meu. ninguém. Era uma coisa assim meio que, né, invisível, camuflada. Mas Eu já me falava, fala eu hoje, sou anterior a esse mas período. me fala hoje, ainda continua? Então, só que a questão, Maurício, é assim, cara, as redes sociais, ela é um divisor de água na questão política no mundo. Ela trouxe essa coisa de mexer com você politicamente, ou seja, você que não gostava, lembra do nosso amigo que eu te falei, o Reinaldinho, Ah, que trabalhou com a gente? Cara, eu falava de política lá na empresa, ele dava risada, ele encarava como uma coisa cômica, né? Ah. E hoje ele se transformou numa pessoa realmente politizada. Tudo bem que é de outra ideologia, não é a minha, mas a gente é amigo, Entendi. ok? Então, a questão é o seguinte, as redes sociais, Maurício, ela substituiu, em parte, a educação política que a mídia tradicional dava, boa. Boa. manipulado, inclusive, porque lembra do império da Rede Globo, cara? A Nossa. Rede Globo, até pouco tempo, antes das redes sociais, ela elegia presidente e Ela que mandava. derrubava né? presidentes. Hoje ela não tem mais poder. Haja vista que tentou pra caramba derrubar o governo passado, merecidamente. Se fosse pela Globo, ele não tinha nem perdido. Aqui, né? Não vou citar nomes aqui, todo mundo sabe. Ok, mas assim, cara, as redes sociais, ela é extremamente importante para a questão da conscientização política. Agora, quem é que melhor faz uso das redes sociais no mundo? É o poderio econômico, representado pela direita política, ou a direita política representada pelo poderio econômico, que pode patrocinar um programa de pago de qualquer canal, né, na internet. A esquerda, ela tem os canais, ela usa, mas é muito ainda desigual em comparação com a direita. Agora, nós estamos falando de política, eu acho que a gente está se aprofundando nisso aqui, cara, mas é o seguinte, ao meu ver, Maurício, tem que haver para mudar, para as pessoas, o mundo ser satisfatório, a sociedade, enfim, as pessoas terem mais dignidade, tem que haver uma revolução da consciência política. Ou seja, e como vai ser essa revolução? É através de querer saber separar o joio do trigo. Cara, eu preciso saber o que é direita política, eu preciso saber o que é esquerda política, Pesquisar. para né? mim poder me posicionar e separar o joio do trigo. Porque se eu não souber, pior que eu sou obrigado a votar. Pô, eu vou pro Maurício. Ô, Maurício, legal, cara, vou votar em você. Mas eu sei o seu pensamento, eu sei qual é a ideologia que você faz parte, qual é a tua visão de mundo, o que, é que você Nossa. pensa no ser humano, eu É. sei. Mas você, eu vou lá e voto, porque eu sou obrigado, pego, né, aquela coisa que a gente conhece. Tá tudo errado, cara. Então, acho que a gente está um pouquinho distante desse ideal que é a conscientização política, né? Principalmente o povo brasileiro, que é muito manipulado. Mas é assim, cara. Que virou mais um cabide de né? emprego, né? Troca Virou, de cara, favores, Pelo né? amor de E Deus, outra O cara. cara coisa, dá o... um milheiro de tijolo, aí o cara vota no cara. né? Ailton, a gente tem que falar a verdade, cara. Olha só. Eu costumo dizer, cara, que o segmento da política no mundo, não é só no Brasil, a gente fala do Brasil, mas a gente sabe que no mundo, cara, a estrutura de privilégios é semelhante, é um outro mundo. Não, O sistema lógico. político no mundo, a classe política. Você pega um salário de um sujeito que está lá trabalhando de médio, função média, um cara comissionado de qualquer lugar do mundo. O salário é 10 vezes mais do que da iniciativa privada. Tudo bem que é um cargo transitório, passageiro, o cara está ali, né, dependendo, ele vai ter que sair. Mas isso é o de menos. Agora, o submundo das relações de corrupção no sistema político, cara, que a sociedade mal percebe como se dá esse submundo, como que o sujeito entra para a política, daqui a pouco ele mudou radicalmente a vida econômica dele. Agora, tem exceções, tem exceções. Sim, Eu sim. posso citar políticos que os caras fizeram uma grande obra, morreram pobres, cara. E qual é a ideologia? Onde eles estão? Aí que tá. Só nos 10% tá esses camaradas aí. E tem os idealistas, os românticos, os sonhadores, pessoas que deram a vida por uma causa, por uma luta. Aí a gente pode citar aí o próprio Che Guevara, Luther King, o Lula tá vivo ainda, mas a gente não pode citar agora, ok? Enfim,
tem os grandes homens que deixaram um grande legado para a humanidade, que tem interesse numa sociedade realmente justa e igualitária, certo? Essa é a questão política. Se a gente for falar de política realmente, cara, olha, é um livro, Não, nós estamos e escrevendo um pior que livro assim, aqui. me impressionou o grau da conversa que chegou. Porque eu não imaginava que a gente ia chegar tão. Ainda não tá profundo, porque a coisa, se você. Na verdade, acho que a política ela não tem Se cavar, profundidade, né? parece mais. Osmar, me fala um pouco Seu aqui. livro. Cara, Ó, Poemas da Cidade, gente, ó. Poemas da Cidade. Cidade. A gente trouxe o Osmar, uma porque ele é um ativista político. Você viu que a TAG foi política, mas também é cultura, ó. Tem 2 livros. Esse aqui branco foi em 2004, Osmar? esse é 2014. 2014, Poemas da Cidade, Santo André, Livre, Terra Querida, que inclusive, para quem não sabe, Livre, Terra Querida é uma parte do hino de Do hino Santo de André, Santo André, é verdade. né? Legal. Se me perguntar, é óbvio que eu não sei, me Tô perdoem, sabendo sou ser agora. humano. A gente tá E aprendendo, também, né, Maurício? claro, Aprende, cara. vivendo e aprendendo. Uma, porque também não é da minha... Sua área, né? não, deveria ser, sou andreense, mas todo dia ficar lendo o hino de Santo André. É verdade. E é bonito, hein, cara? O hino de Santo bonito, André, é bonito. nossa, é Ó, da você hora. sabe uma coisa que até. Me perdoe. Na bandeira de Santo André tem um nome. É. Eu não. Cara, agora é italiano, o negócio dele. Tem Então, eu não sei que é terra, até. mater, uma coisa assim. É Isso, que, precisa saber. é, E esse azul aqui, da onde é, Osmar? Que ano que é? cara, esse azul é 2023, Ó, também a última edição do da projeto. última. Tá quase fresco. Ó, gente, ó. Poemas da Cidade. Esse azulzinho aqui, Leitura é cultura, hein, pessoal? 2023. Esse branco aqui, ó, Poemas da Cidade, Santo André, Livro e Terra Querida, 2014. Inclusive, esse 2023 você participou? Sim, tem participação nos dois. São duas edições, né, do projeto Poemas da Cidade. 2014 foi a primeira edição. E esse último, a 10ª edição, que aliás está fazendo 10 anos, e tem um sarau comemorativo, foi cancelado porque um colega falar nosso, da um poeta, editora. Sério? Sarau? e eu tenho um sarau Ah, comemorativo, cara. se você me mandar um Não, a convite, gente eu vai, vou. com certeza, vamos fazer a Ah, cobertura você disso me aí. permite aqui, ó? Claro. Ó, Fica à vontade. esse aqui de 2014, gente, Poemas da Cidade, 2014, ó. Esse poema que tá aqui com a tua foto foi você que fez. Eu vou ler. Sim. Olha aqui, ó. Centro Deus da do céu. Cidade é o título. Osmar Guevara. Só para quem não entende, Osmar, quer explicar um pouco por que Osmar Guevara? Cara, como eu já falei no início, na apresentação, Guevara é assim, é meu nome político, adotado há 20 anos, em 2004 eu adotei esse nome político. Por quê? Não é porque eu pareço com o Che Guevara, não, pessoal. É lógico, eu sou seguidor da obra do Che Guevara. Né? Osmar, você lembra um pouco? Não. Vai. Imagina, os caras é outro naipe, né, Maurício? E assim, é porque todo esquerdista obrigatoriamente tem que seguir o Che Guevara, né? Porque ele é um ícone da esquerda, coisa e tal. Aí, eu ia com as camisetas lá, PT, desculpa, Não, partido, não, né? não, claro. E o pessoal começou a chamar, isso pegou, cara. E ficou, eu gostei da ideia, né? Pra mim não é demérito nenhum, pelo contrário, é uma honra, né? O pessoal, eu gosto, não vou negar que gosto. E adotei Não, politicamente normal, esse nome, normal. cara. Você E tem ficou, entendeu? Ó aqui, gente, ó. Centro da Cidade. Osmar Guevara, ele que fez esse poema. Passando pelo centro da cidade, vi a face de lugares históricos. De imediato era tomado de imagens de outrora. Via Cine Tangará, de feições artísticas e ao mesmo tempo de traços clássicos. Mendigos vivendo em suas marquises como se fossem toda anarquistas. Aquela linda rua de nome Oliveira Lima, suas lindas mulheres subiam e desciam. E subiam, ninfas e donzelas. Lá vinha um trem atravessando o centro, rangendo os ouvidos dos transeuntes, dividindo os sons com pássaros moradores dos casebres, alojamentos dos mendigos. Ó, Obrigado, Maurício. Parabéns. Maurício. esse aqui eu não vi, não. Cine Tangará, eu fui, Esse aqui, fui muito, Sempre hein? foi, né, cara? Ó, só pra você Filme ver do só. Sylvester Stallone lá, me lembra? Cara. quando eu li esse texto, agora, você sabe o que me via na mente, aqui lendo? Acho que todo mundo que mora aqui em Santo André lembra aquele Cine Tangará. Eu fui E muito. meio que como se o meu pensamento fosse lá assim, ó.
e via naquelas fotos que era branco e preto ainda, isso aqui reflete isso aí, cara. Verdade, cara. Não, O antigo Entendeu? MAP, marcou né? MAP geração, né? ABC. MAP ABC foi a minha Puta, nossa cara. adolescente. Pelo menos a Tem, minha, eu tô te minha falando, o adolescente. ABC é uma região muito rica culturalmente, cara, só que assim, precisa de valorização, Dos certo? próprios artistas, né? da cidade. Eu faço parte de alguns projetos com essa intenção, né, de valorizar a Boa. cultura, de fazer essas coisas. Maurício, já posso rapidamente falar a história rápida do livro, rapidinho? Ou não? Pode? É esse aqui? Ou você quer terminar de ler o poema? O outro Não, poema? agora tem o Não, faz outro assim, aqui. lê o segundo. Esse É, aqui, ó, depois- Poemas da Cidade, a liberdade transforma o futuro e se constrói. A liberdade transforma e o futuro se constrói. É isso mesmo. Legal. Ele também tem essa participação, mas Osmar, incrível, cara, incrível. O título é O Bem que Gera. O planeta de seres vivos, todos existem, mas só o ser humano pensa como ser, que transforma no seu meio. Somos seres pensantes, podemos distinguir bem e mal, mas às vezes não somos tão do bem como pensamos. Liberdade é filha do bem e ninguém se livra se não se cumplisse a ela. Vivemos em sociedade, mas pouco vivemos na plenitude dos significados de liberdade existencial. Bem que gera liberdade e transformação só nasce na condição de igualdade, que vem na sequência livre na ação da liberdade que gera o bem da coletividade. Osmar, É isso aí, Maurício. você me impressiona, viu? Olha, cara, não, e eu quero ser bem honesto intelectualmente. Eu não sou um poeta de ofício, pessoal. Isso aí é um improviso, porque eu participo desse projeto, é de um amigo da gente aí, mas é bacana, a gente colabora, né, Maurício? Agora, Não, muito bom, cara. rapidamente, só para falar um pouquinho da história Qual do você quer? livro, Dos dois? dos dois livros, que é assim, pessoal. Poemas da Cidade, na verdade, fazem parte de um projeto da editora Copacesso, né, que é uma editora com viés, inclusive, solidário. E eu faço parte desde o início, né? São de dois. A Copacesso foi fundada por dois colegas da gente, dois amigos nossos. Aliás, eu posso mandar um abraço para eles? Claro. Eu queria deixar aqui um abraço para o meu amigo Leonardo, Jerônimo e toda a direção da Copacesso, tá, pessoal? E estender também os seus elogios aos outros poetas aí que Claro, claro. estão de parabéns. E assim, cara, é um projeto maravilhoso, é pioneiro, inclusive, porque eles criaram essa editora para facilitar as pessoas de poder publicar suas obras, seus livros, né? Ser reconhecido. E é uma cooperativa bacana. Quem quiser publicar livro, aliás, já está, né? Só Osmar, eu procurar. eu tenho um livro. Falar agora. Eu tenho um Certo. livro. Essa me falou. Ele não está terminado ainda, porque eu quero fazer ele pensando, não escrever por escrever. Entendi. Porque às vezes você vai falar do seu livro e às vezes são questionados. Porque, cara, eu vou falar uma coisa para você. Durante a minha carreira acadêmica, eu ainda estou terminando, e uma das oportunidades que eu tive foi assistir o programa do Jô sendo gravado na própria emissora. Nós Certo. fomos lá. Cara, e é incrível a competência que ele tem, o Jô, falecido, óbvio, Grande Jô. que ele tinha de questionar os próprios livros das pessoas que próprio escreveram. E ele tira coisa que a pessoa escreveu, que às vezes a pessoa própria fala assim, da Ele onde contraditava esse cara muitas vezes tirou o esse cara autor. tirou Né? isso aqui, velho? Por quê? Deixava o autor em Porque saia justa, né? às vezes não, é porque quando você escreve algo, no meu ponto de vista, tá? Por isso que o meu demora um pouco. Ainda faz 6 meses que eu tô escrevendo, né? Tá bem curto, porque não é só escrever. Você precisa saber o que o leitor vai entender com aquilo que você está escrevendo. Exatamente. Não adianta, uma mensagem que você não quer adianta, passar, é a mesma coisa. Sabe aquela piada? Qual é a cor do cavalo preto de Napoleão? Aí todo mundo fala, é preto. Não, é branco, porque preto é o apelido. Não adianta colocar isso. Porque Exato. a pessoa não vai entender, ela tem que entender. Por mais que o meu livro é dedicado a determinado público. Mas ele tem que entender o que eu estou escrevendo. Sim. Mas uma coisa que eu te, mensagem, né, cara? eu te pergunto. A gente escreve um livro. Nesse caso aqui, você sabe as etapas para que ele seja configurado como livro? Ou seja, se eu pegar um livro aqui, ele tem o seu prefácio, você tem as suas coisas, mas depois que eu escrevi, existe algum órgão que... Para fazer a divulgação, registro? comercialização? Não, porque Não, para fazer registro de isso, para autoria? fazer algum registro, existe, tem que fazer. Sim, Ou eu escrevi, eu posso entregar para um cara, ele vai imprimir, vai... Não, hoje não, tem os órgãos, né, específicos, competentes para fazer o registro de autoria de obras, né? Livros, discos, essas coisas. Tem essa. Mas eu consigo fazer um livro e não ser registrado?
Cara, já não sei te falar, mas assim, a própria editora, ela cuida dessa parte para você. Ela encaminha tudo, cara. Ela corre atrás. É, até porque eu acho que pela lei é até meio que obrigatório, porque você não pode. Se alguém Ah, produzir uma obra sem a sua autorização, é processo. Então tem a lei dele, na né? verdade, Direitos na verdade é assim, para quem autorais, não né? entende sobre direitos autorais, É, toda vez que você publica algo de outra pessoa, nada gera um processo na hora. sim, sim. Não existe isso. Já aconteceu, só para deixar claro nos nossos vídeos, caírem em direitos autorais. É mandado uma carta, é mandado uma comunicação sobre que determinado parte do vídeo, determinado parte do trabalho de faculdade acontece isso. Porque trabalho de faculdade, TCC, essas coisas, você pode publicar. Publicar não, citar coisas de livros, mas você tem que colocar ator ou escritor, tem que colocar páginas, Sim, tem que sim. colocar. É. Tem um diagrama, algo Tem que feito fazer a para menção ao autor, né? exatamente. Pelo amor de Deus. E o que acontece? Depois que sinaliza tudo isso para você, é mandado te comunicado sobre que isso existem direitos autorais. Dependendo da agência, ela te manda o valor para permitir isso e que se isso você não assinar um contrato ou não, pede-se a exclusão de determinada parte do vídeo e tal. Certo. Se você continuar, aí sim se entra na tem todo um justiça. ritual, né? Claro, Eu sei porque como é que é, você não? tá usando uma coisa que é minha, eu vou te processar. Não, Imagino, eu nem sei, Eles a ela lei, diverte, né? a lei é igual a Pode falar não. só para fechar essa questão da autoria, é mais ou menos comparável à lei da pensão. Ah, se você não pagar, vai ter implicância. Então tem que ter, lógico que tem que ter. Uma hora não Tem vai que ser ter mais o previsto. que fazer. Você Com vai certeza, cara. responder, né? Puta, eu acho que eu Interessante. Isso é bem. Deixa eu pegar aqui, o Google quer me mostrar um negócio. Osmar, eu acho incrível esse. Cara, olha, é o seguinte, desculpa interromper, Maurício, Não, mas pode ó, falar. eu queria que vocês ficassem à vontade. Perguntar o que você quiser pra Não, mim. tá Perguntou Não, aí. Comigo essa não é a tem essa conversa não, mesmo, cara. Já, Aqui, ó, já. sobre o registro de obras. Isso. ah, só me... Biblioteca É. Nacional, tá? Isso aqui, ó. Pessoal, para quem quer publicar e tal, tem tudo na Biblioteca Nacional sobre como fazer. Mas aqui, ó, registro de obras. O registro de obras é um serviço prestado pelo Escritório de Direitos Autorais, o EDA, da Biblioteca Nacional, de acordo com a lei, tem a lei lá. O registro dos direitos autorais sobre uma obra intelectual permite o reconhecimento da autoria específica, direitos e morais e patrimoniais. Estabelece prazo de proteção tanto para titular quanto para seus sucessores. Ou seja, se eu elaboro uma obra, é óbvio que eu posso colocar para que isso continue depois que eu morrer ou não. Então, depois que eu morrer, às vezes, se eu tiver É igual o nem Facebook, publicado, né? mas... As redes sociais também tem lá, mas se você pretende É, deixar em memória lá, ou você vai apagar. com certeza. Ó, Exatamente. os arranjos, né, eles existem que é para garantir ninguém sair lesado, né? Não, isso aí é... Maurício, Pode falar. só para fechar essa questão aí da cultural, é assim, cara, meu, vocês sabem, né? Vocês são jovens, mas sabem que a região do Osmar, Nem ABC, tão jovem. o ABC, ele tinha uma vocação econômica que era a questão industrial, né? O ABC foi o berço da indústria Foi. do Brasil e Principalmente especialmente São Caetano. as montadoras, né? É. Ou seja, atraiu gente do mundo, Brasil inteiro e até de Então, outros mas países. aqui em Santo André, eu acho que era mais as usinas. E produção têxtil. Em Tem São a Bernardo... São Jorge mas- também. São Bernardo, a produção automotiva. São Caetano, feira. Casas Bahia. Então, mas no geral, era a indústria, né? Não, lógico. Certo, agora, com predominância das montadoras, claro, que Não, atraía gente. Meio que eu quero dizer com isso, cara, é que assim, com a transformação da economia no mundo, né, as coisas vão mudando, e hoje o ABC, logicamente, sofreu um esvaziamento industrial, migrou para outros estados, E ainda vai interior e tudo continuar. mais, né? Ainda vai continuar. Aí, no lugar da questão industrial, foi preenchida pela questão do comércio, que hoje é o que predomina mais, o segmento mais importante é o comércio no ABC, né? Digamos assim, é o forte, né? Porque as indústrias se espalharam, enfim, é normal, é um processo, né, irreversível. Filiais, né? Agora, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, cara, que aqui no ABC, pelo que eu vejo, assim, cara, tem muita gente que ligada à cultura, que faz cultura, que quer acontecer e tal. Mas, meu, só que assim, qual é a realidade, o raio-x do ABC culturalmente falando? Olha, aqui tem artistas, tem cantor, tem atrizes, inclusive, já, né, saiu para fora trabalhar e tudo mais. Gente, tem tudo aqui.
Agora, na minha Atleta. maneira de perceber, o ABC, cara, precisa de construir mercado produtor e mercado consumidor, sabe? Para isso ser um polo, ocupar a vocação econômica da região do ABC, ser cultural, artístico-cultural. Isso é possível. Agora, isso é preciso de engajamento Não, não poder precisa. público, de Não, não precisa. sociedade, Osmar, você sabe por que que eu falo participação. que não? Porque a gente volta sempre no poder político. Você sabe uma coisa? Você sabe quantas pessoas que assistirem esse vídeo divulgar, mas aí tá divulgando o Pod Brothers ABC, mas é claro, quantas pessoas, presta atenção, quantas pessoas a gente vai gerar de emprego montando um podcast aqui no ABC? Que isso é o agregar da nossa filosofia? Você Certo. sabe quantos projetos sociais a gente pode ajudar? Muitos. A gente não vai fazer para promover a família, é fácil. Não, Tanto então, é que o nome, até a gente vê, Pod Brothers ABC. Conversa de amigos no ABC. Sim. Conversa. sim, É então, mesa. vai nesse Se sentido. ajudar. Qual é a nossa filosofia? A gente não chega a lugar nenhum sozinho. Então, Certo. a gente pega uma instituição, vem aqui, filho, o que você precisa? Qual Só que que é a o seu gente, projeto? como produtor aqui de conteúdo, a gente não vai estar aqui. Ela falou, vai lá, porque a gente ajuda. Não. Não. A gente vai lá jogar bola com a criançada. Certo. A gente vai lá soltar pipa com a criançada. O meu filho gosta de soltar pipa. O Google aqui vai ajudar meu filho. Tem o César Palmares, que vai ter agora essa semana aqui. Ah, Já é. teve? Cultura, poesia, rap, Sim, música. sim. Você Sempre tá entendeu? tendo, sempre, Cara, sempre não, tá Quantas tendo. pessoas querem entrar no campo da cultura? Você mesmo, eu falei, Osmar, você deve conhecer pessoas que pensam um pouco fora da caixa e entram um pouco na nossa filosofia, que pode estar sentado no teu lugar e gerando conteúdo para que as pessoas que nos assistem falem, certo. esses meninos aqui, tem uns meninos diferenciados. Esses meninos aqui quer mostrar para a própria sociedade Eles que são o capazes, poder né? não é política. É isso. O poder não sou eu. Aham. Não é o Ayrton. O poder é tudo aquilo que a Aliás, gente o faz. poder no- emana do povo, né? É isso. Vem Já diz o daqui, jargão ó. aí. Então, Vem Maurício, daqui. o exemplo que eu estava dando de fortalecimento da questão cultural, é assim, ela passa por um apoio também institucional, porque isso é gerido, de certa não, forma, eu pela só- questão política Política, administrativa. sim. Agora, o que eu quero dizer assim, é que os artistas têm que se conscientizar do poderio cultural da região do ABC e se organizarem em atores representativos. Sindicato, tem sindicato dos artistas do ABC? Não tem. Eu posso falar de um Entendeu, convidado cara? que veio aqui, o Rodrigo Moraes, que ele é músico. Ah, Toca pode, instrumento cara. de sopro. Olha só pra você ver. Presta A atenção. história. Ele veio aqui, ele desabafou pra gente. Ele falou o quê? Que no ABC ele não tem espaço. Tem Ele, espaço. ele tem espaço em Itaquera, Zona Leste. Aqui no ABC ele falou que falta união, né? Então o cara é um músico de instrumento de sopro, né? O cara toca saxofone, o cara é verdade. profissional. E tem que ir pra fora. É. Então, Falta exatamente isso que você falou. isso, cara. É assim, é porque, na verdade, agora tem uma questão. O artista, ele quer viver da arte dele. Só que tem uma coisa, cara. Eu sou um cantor. Não tem um palco lá, não tem um lugar que eu vou me apresentar. É você que tem que ajudar a construir esse lugar também. Como? Se engajando na causa. Não adianta só querer cantar. Eu tenho que construir o mercado consumidor. Mas aí que tá. Ele constrói esse mercado, primeiro, construindo a indústria. Por quê? Sabe isso aqui? Isso aqui é uma indústria. Por que indústria? Porque daqui onde vai sair motorista, a gente vai precisar. Copeiro. Sim. Pessoa que limpa banheiro. Vocês são pioneiros, né? A gente tá aqui né? na mesa, super humilde, criando com isso aqui. Foi isso aqui, ó. Tudo Eu isso aqui, sei. ó. É suor. Que é na Suor. raça e na vontade É mesmo. na raça. E sabe quando alguém vai destruir isso aqui? Nunca. Nunca. Ninguém vai destruir isso aqui. Aqui a gente sabe que vai chegar em algum lugar, vai atingir Nossos determinadas objetivos, pessoas. né? Isso aqui vai gerar emprego para várias pessoas. Sim. E é isso que a gente quer. E nesses empregos, essas pessoas vão ter seu momento de lazer, vai ter isso, vai ter aquilo, porque a base da comunicação não é simplesmente eu chegar. Ó, imagine só, Osmar, eu trazer aqui, presta atenção, é uma menina toda linda, maravilhosa, em que isso não vai. Nada contra as pessoas que fazem isso. Sim, claro. E eu contar da vida dela. O que que. Você sabe, não entra, não Só entra. porque é Você sabe o que o meu exatamente. filho vai ver? O que que meu pai tá fazendo, né, sabendo que o que eu tô assistindo não me traz absolutamente nada.
E você Verdade, sabe o que Maurício. é? É você dar um tiro no próprio peito. Sim. Você entendeu? A nossa filosofia desse podcast é ir muito mais além. Aqui Informar, né? a gente tem um Informar as prazer enorme, um crianças, os A orgulho. adolescentes. gente A gente está percebe. conversando com você, a gente conversou com os pessoal que está fazendo um trabalho incrível. Pessoal, a gente está fazendo, fez algumas conversas. Todos os vídeos vai estar passando aqui em cima sobre as artes marciais, Tá muito legal Krav essa turma. Maga, Jiu-jitsu, jiu-jitsu, kickbox. kickboxer. Pessoal, dá uma olhada nos vídeos anteriores, vão estar tudo aqui, tá bom? E o que acontece? Que traz um trabalho cultural, Muito bonito. geração de emprego. Ó, Exato. tem projetos que foram acontecidos, Osmar, que o cara veio aqui e falou que precisa de ajuda. Eu vi, eu assisti. Eu vi, Você cara. entendeu? E tem projetos que o cara falou assim, Maurício, você sabe quem que faz todo o traslado, tudo? Minha mão. Você sabe quantos empregos, se tivesse suporte, esse cara iria gerar por Muitos. segurança, copeiro, Sim, claro. pela limpeza? Recepcionista. Você sabe quantos empregos iriam ajudar indireto? Olha, Maurício, eu acredito, cara, que no futuro o segmento cultural vai virar um importante segmento econômico, cara. Porque Se a assim, gente a tirar. cultura no Brasil, se ela for pensada como deve, ela vai virar uma indústria. Em breve vai virar. Vai demorar um pouquinho, porque a gente percebe que tem, sabe, tem coisas que demoram para acontecer. Mas deve ser encarada a questão cultural como uma indústria cultural no Brasil para Ah, gerar muitos milhões de Outra empregos. coisa, né? para que serve essa lei Rouanet? Cara, Lembrando que a gente não fala de nós parceria. temos- não, a Lei produzindo Rouanet, filme, né? olha, Você a vai Lei ver. Aí, ó. Rouanet, Acho que nessa época aqui. é Aí, que ó. assim, né, a gente sabe que a Lei Rouanet, se não me falha a memória, ela foi instituída no governo Sarney, se eu não me engano ainda. Eu não sei ainda. Só que assim, cara, Aí, ó, precisa Google saber. Só que assim, qual é a intenção? Para que criaram a Lei Rouanet? Subentendendo que é importante fomentar a cultura, os governos, então, vamos criar uma lei de incentivo à cultura, de fomentar. Só que acontece, cara, é um instrumento fantástico a Lei Rouanet, só que assim, muitas vezes, dependendo do governante de plantão, ela pode ter abusos, às vezes, mas não é, ela não é o vilão que muitos segmentos da sociedade tentam Eu acho que, imputar a Lei Rouanet. Pelo eu acho que contrário, está cara. sendo mas- usada meio errado, porque quando o cara é ator famoso, eu acho que não precisa, né, meu? Não, eu Tem, concordo. assim, não, Porque tem a pessoas. base da Lei Rouanet ela funciona do direito ao acesso à cultura e lazer. Perfeito? Então Sim, vamos uma lei de supor. fomento, né? Não, eu concordo. Iniciativa, né? financiamento. Só que o Ailton ele citou muito bem, feito de forma diferente. Pode ser feito para qualquer um. Pode. Só que existe um porém nisso. Se eu pego algo que é direito do povo, presta atenção, a Lei Rouanet, ela é feita para direito do povo. Eu, como artista, eu vou pegar essa lei, vou pegar este recurso que eu preciso, eu vou montar meu palco, Pagar os músicos. eu vou pagar os músicos, Certo. a iluminação, o banheiro, a segurança E e depois vou vai me pagar. cobrar o público. Aí Tem depois eu essa. cobro o público. Se eu uso isso, que é dinheiro, para dar acesso à cultura, às vezes, por que eu tô cobrando esse ingresso? Cara, eu acho assim, Se cara. eu já me paguei, porque ele pode usar esse dinheiro para se pagar. Ué, não sou eu que estou fazendo? Só que a porta de entrada ela tem que ser aberta. Você pega um baita de cantores que saiu daqui de Santo André, vários cantores, inclusive Rodrigo Moraes, ele não é cantor, mas é um baita de um músico, Aham. de uma categoria. Tem também o Robson Batuta. Ralph Patuta. Conheço Mano, o compositor de Ribeirão Pires? Não, aqui não de sei, Santo acho que André. é outro, Não, acho que é outro. Da escola de a samba gente aqui da escola. fez É o vídeo com Robson, que é um ele. grande. Mano, ele cantou uma música, eu não me recordo agora, me falha a Ferreira de memória, Lima, né? que era do pai dele. A antiga raça, formação Mano, que é do nossa, pai né? dele. E eu escutava isso aí quando era criança. Eu falei, cara, o pai dele produziu essa música. Você não me falha a memória, E Robson, um cara que desculpa. nem esse, desculpa interromper, nunca teve acesso, por exemplo, a um financiamento de uma lei para a cultura, né? Então, É uma dificuldade, cara. aí, O drama é esse, cara, sabe? É facilitar os critérios de acesso. Muitas vezes, o cara que não precisa, que nem o Ailton aqui falou, ele tem acesso mais fácil do que aquele cara que Tá realmente começando, precisa. né? Então, tem as leis de fomento no Brasil, elas não são perfeitas, elas devem existir.
mas tem que ser mais democráticas, mais justas, mais isso. transparentes. Agora, tem uma questão aí só sobre a Lei Rouanet, que é o seguinte, pessoal. Existe uma narrativa política, inclusive, de oposição à Lei Rouanet. É porque ela foi instrumentalizada politicamente. Então tem essa questão, a gente tem que fazer essa separação. Virou aquilo que eu É, falamos no passado, né? entendeu? Virou guerra, né? É porque não vamos atacar a lei em si, a gente tem que atacar as suas falhas. Ora, espera aí, porra, É. o cara não mas eu precisa, não. É, né? exatamente. Na verdade? Então, assim, as leis de fomento têm que existir muito mais, né? Muito mais, inclusive. Inclusive, aqui, só Ó, para uma adenda Google aqui, a informa. lei. É o Google que mandou. A Lei Rouanet é o nome popular do Programa Nacional de Apoio à Cultura, aí, ó. Vamos lá. Instituída pela lei. Se interessa, vai procurar isso aqui. Sua criação foi durante o governo Fernando Collor. E o nome popular tem origem no sobrenome do criador da lei. O ex-secretário de Cultura Sérgio Paulo Rouanet. Pô, eu sou super. 1991, né? Foi 1991. Cara, isso aqui é sensacional. Ó, tem uma coisa que eu não sei como que é feito, tá? Tem um parque ali que a gente vai lá pra Vila Luzita, que tem pista de skate, eu não me recordo o nome do parque, me perdoe, mas há uns 3 ou 4 anos atrás, Acho que era o Parque da Juventude, né? Na Capitão Mário ali, isso! era Parque da Juventude, mas parece que agora o prefeito mudou Eu lá, não fez ando alguma muito coisa. com Não, aquele lá. beleza, Eu Parque lembro, da eu lembro. Juventude, ótimo. Muito legal. Cara, que eu passava uns 3, 4 anos atrás, cara, do final de semana tinha show lá, Lotado, cara, lotado. com bandas, acho que... De outros estados, São nacional, Caetano, bandas de São nome. Caetano tem, você sabe? São Caetano aqui, ó. Isso! São Caetano Mano, naquele. isso aí é porta de entrada pra cultura, diversão. Legal. Eu sou super a favor, São cara. Caetano tem, de domingo eles fecham aqui Tem, em frente tem. à Cidade das Crianças. Tem, Aí tem. tem a Secretaria da Cultura. Agora do mesmo Esporte, tava faz- tendo atuada nordestino lá em São Caetano. então, né? eles Ah, não, fazem Chico essa Mendes coisa. lá. você Eu tá sou falando raiz com um aqui, cara aí que é... Cria de São Caetano. Ah, São Esse cara aí... 49 anos de São Caetano. São Caetano, né? São Caetano é uma cidade. Nossa, cara, eu já trabalhei em São Caetano, eu gosto Eles bastante. investem É muito Mas no você sabe esporte. uma coisa que uma eu queria... cidadezinha no interior dentro da região É isso mesmo, eu metropolitana. morei em cara. Marília. Da hora. Parece Marília. Eu morei no interior, cara, lembra muito nossa, São é da Caetano. hora. Pra mim, São Caetano tem umas ruas ali que parece cenário de novela. Um negócio. É. Cara, que é assim, tem essa. Você sabe uma coisa que eu queria que você falasse? Você entrou pra trabalhar na prefeitura, né, de Santo André? Cara, Pode falar. Foi como sim. que Eu você- trabalhei, né, De na que ano a que ano? prefeitura, na gestão do ex-prefeito. Pode falar? É o Grana? Carlos Grana, né? Pode? Não? Eu saí da empresa em 2013 e fiquei na prefeitura até 2016. São 4 anos, né? Na verdade, quase Osmar, 4 anos. Né? quando você trabalhava lá no nossa antiga empresa lá, você saiu e já entrou na prefeitura? Cara, a empresa não queria, porque eles têm uma política de não dispensar o funcionário. Não sei se era porque era muito bom ou porque eles não queriam pagar. É uma ideologia de todos. Exatamente, cara. Aí o que acontece? Como eu tinha uns amigos no sindicato do comércio, aí eu falei, cara, eu não posso pedir. Porque saiu o cargo na prefeitura, né? Eu não poderia pedir a conta da empresa para poder ir para a prefeitura. Eu falei, não, cara, vou ver se eles me dispensam, né? Para mim não perder alguns direitos, né? É. Beleza, aí acionei um pessoal do sindicato, o cara foi lá, conversou direitinho, né? O Toninho do sindicato, ele faleceu, inclusive, que Deus o atenha. Eu lembro. E ele me deu uma força, pode deixar, o pessoal vai te dispensar lá, você não precisa pedir a conta. Eu falei, maravilha, cara. Legal. Aí eu entrei na prefeitura, né? Fiquei lá 4 Ah, é anos. uma coisa também. Legal. Desde quando, não precisa falar nome, mas desde quando você pediu no sindicato para ser dispensado na empresa, quanto tempo depois você foi dispensado? Foi rápido, cara. Foi porque eu precisava entrar na prefeitura no mês seguinte. Tinha 30 dias para mim, para eles fazerem Sério, cara? Ah, tem como uma é que eles falam? Exoneração. Não, exoneração é um outro nome lá. exoneração Era quando você 30 sai. dias. Se eu não saísse da empresa nesses 30 dias, eu não conseguia ser admitido lá. Aí, um mês, a empresa me dispensou lá, tranquilo. Então foi menos de um mês. Foi bem rápido, cara. Bem rápido. E tem uma dúvida minha. Pode falar. Tinha um centro de atendimento ao trabalhador em Santo André. Eu fui muito lá, arrumei muito emprego. Ah, lá. eu lembro, Existe ainda? Eu não sei o nome da rua ali, eu sei que era ali no centro. Acho que é na Queiroz dos Santos, né? Você chegava lá de manhã, tinha palestra, ficava o dia inteiro lá, nossa, tomava eu Não, café. E inclusive, saía com a cartinha já Verdade, de emprego, né? não, Você lembra? inclusive, quando Legal. eu entrei Eu arrumei uns na 4 empresa empregos lá. que eu trabalhei com o Osmar, foi lá. Foi lá, né? Foi lá. Você Ah, eu também arrumei lá, cara. Foi lá, foi em Existe 2008 ainda? lá. Não sei, eu não ando mais em Santo André, existe ainda. Não é assim, hoje os municípios geralmente eles mantêm aí um centro de Atendimento. emprego, né? Continua com outro nome, bem mais capenga, né? Porque
Eu lembro que era grande, meu. Era Exato, imenso. cara. Trocou de você. Houve uma regressão terrível nessa Eu questão. lembro que era bem grande, meu. Tinha palestra, tinha curso, tinha um Tinha monte de tudo, coisa. você fazia Era da tudo hora, lá. cara. A prefeitura mantém, agora no próprio prédio do governo, Eu do lembro que era executivo, grande tem lá, lá mano. a central de emprego, você vai lá e tal, né? Tinha que chegar cedo Já pra tem, pegar a senha, né, cara? é. Tanta senha. de coisa por Exatamente. Na dia. verdade, hoje tem, mas, cara, é mais figurativo, não impacta muito a realidade. Você vai lá, volta de uma banana, né? Cara, agora. Cara, Também eu entrou na lembro. internet também, né? É, Eu, tinha le- isso, eu, cara. le- eu lembro o Osmar me passava lá e chegava. Eu vou falar, Osmar. Pô, esse Aí é, Osmar, faz isso aqui, ele ia lá fazer. Esse cara, Maurício é um pensa borra num líder que amava a empresa, velho. Meu, ele era terrível, cara. A gente tava lá e tal, né, conversando, trabalhando ali, pô, lá veio o Maurício, cara, lá veio o Maurício, parecia aqueles guardas de prisão que vai e volta, vai e volta, mano. Carcereiro. Ele era exigente pra caramba. Aí eu até brincava, a gente fez amizade, falei, ô Maurício, aí eu falava pro pessoal, ó, cara, lá veio o Borra as Botas. Ó, Caxias, né? Eu chamava de Borra as Botas. Cara, meu. tem É uma- foda, cara. Isso é muito. Foi uma época Hoje, da hoje hora, então, só. Hoje, então, você tá lá como. Hoje, o que você faz, Osmar? Cara, você fala atividade de trabalho? Atividade. Cara, eu trabalho, eu tava trabalhando numa empresa aí com um parente meu, em regime de intermitente. Não, ok, Era uma beleza. empresa de elétrica, aliás, uma empresa bem Se conceituada, quiser né? falar, pode falar o nome. Entendeu? Não, acho que não. Nossa. Pode falar o nome da empresa? Até nem Pode, lembro não, mais, cara. É pode. a ABC Company, olha aí. O nome é ABC. Sério? Exatamente, cara. É de um parente meu, inclusive, só que a gente foi pro interior, foi pra Olímpia, fez uns trabalhos em Olímpia. Conheço, Olímpia. E contrato intermitente é assim, você fica um período trabalhando, um período parado, e agora eu tô uns dias descansando aí. Mas, Até- mas empregado você tá. Não, assim, Não? com vínculo não. Eu faço uns freelancers aí. Entendi. Legal. Entendeu, cara? Aí, mas hoje você tá lá sendo. Hoje eu fico de caseiro, né, na Não, associação boa. lá onde o nosso ilustre vereador é o presidente por acaso. Lá, Boa. Isso é bom, Osmar. Isso aí dá um. entendeu? E você, essa associação atende bastante pessoas, Osmar? Cara, Qual tem- é O público, a né? área lá da associação? eu cheguei lá, Maurício, há 5 anos, cara, e eu me inteirei um pouquinho da história da associação. Eles realmente têm eles têm uma história bonita, eles têm um trabalho de assistência legal. Agora mesmo tem a intenção lá, vai começar a capoeira, jiu-jitsu que eles fazem. É. Olha, Cara, tá tendo palestra com médicos, tem um trabalho legal, dá um suporte muito bom assim pro pessoal que quantas procura lá. pessoas atendem lá? Olha, você fala o público atendido em média? Não sei precisar, mas assim, tem uma frequência, o pessoal frequenta, sabe, tem um papel legal. Entre poucas, porque aqui eu estava conversando no carro, Sim. cara, se toda a sociedade de moradores realmente cumprisse o seu papel, ajudava bastante a população. Com Claro. certeza. A gente sabe que tem muitas que são clubes, né, privados ali, que é só para servir outros interesses, né? E lá o pessoal, eu vejo um pouco disso, do pessoal que faz um pouquinho lá, ajuda bastante. O vereador faz um trabalho muito bom também lá. Não, então, tem vereador que faz a Ele diferença. presta uma... Na verdade, o assistência, vereador ele tem que existir. Senão não, Com certeza, não cara. existisse tudo isso aqui. Deixa eu ver o que o Google Cara, vou te mandou falar, aqui. meu Deus do céu. Nada lei Rouanet. Gente, é isso. A gente vai finalizando por aqui, Osmar. Foi um prazer ter você aqui. Prazer mesmo. Teve muito conteúdo. Acho que a gente. Falamos de Acho que não. A gente política. tenho certeza que a pessoa que vê esse conteúdo aqui vai fazer uma diferença, que é o que a gente sempre fala, né? Tirar a cabeça da caixa. Da Quer mandar caixinha. uns abraços aí, Osmar? Cara, é o seguinte, antes de eu fazer aqui as considerações, eu queria te falar o seguinte, Maurício. Eu vou caracterizar essa bate-papo aqui como uma coisa bem aleatória. Eu não estou condicionado para falar especificamente sobre os temas, porque é muito assim. Então, é uma coisa bem aleatória, um bate-papo mesmo, mas foi legal. Que não servir para nada, vocês podem cortar. Não, que isso. Agora, assim, Vai sair na íntegra, Osmar. e Pode por ficar último, eu tranquilo. queria dizer o seguinte, queria dizer, como eu falei no início, muito agradecer mesmo, honrado com o convite, né? Eu sou muito grato por você, porque é o primeiro que eu participo, cara, eu fiquei muito, de verdade, muito Mas você tem contente. noção? Você sabe por que a gente te chamou aqui? Ou você não tem a noção? Cara, eu desconfio, mas não tem assim, porque eu imagino, né, pela figurinha, né? Não. Porque todo mundo tem uma característica de si próprio.
Você tem lá Osmar, Guevara, mas não foi por isso não. Aham. Desde quando você trabalhou comigo, eu sempre venho falando com os meus sempre falou com o bem. negócio, sempre. Porque a gente trabalha Cara, junto tem um também, cara, por a isso gente que eu tô trabalha em outro junto. lugar. Tem um Certo. cara que sempre me chamou a atenção na onde eu trabalhava, que sempre você era uma figurinha carimbada, mas que sempre você queria ver o melhor das pessoas. Você sempre falava de política porque você é isso. É, A gente não vai conseguir tá te no mudar. sangue, né? Só Verdade. que quando a gente entende, eu entendi o meu papel, eu consigo integrar ele com o seu para fazer com que a pessoa que está nos assistindo tire isso para fora, coloque a cabeça para funcionar. E eu sempre falei pro pessoal, meu, tem um cara. Aí você já falou, pô, Maurício, eu escrevi um livro que já trouxe mais conteúdo ainda. E essa conversa aqui é riquíssima. Com Para a certeza. pessoa que quer sair fora da caixa, quer pensar diferente, é rico. Então a gente te trouxe aqui pelo seu conteúdo, pelas suas qualidades, que não poderia passar em branco. A gente não poderia deixar uma pessoa com essa qualidade sair sem conhecer outras coisas. É uma experiência para quem está assistindo você, assim como é uma experiência para você que está participando pela Pra primeira nós, vez. Certeza. pra nós Você É também. tudo entendeu? meio novo pra mim, né? Claro. Pra nós E também. tomara que invista Mas- muito. Você, Osmar, não é porque você é aqui não, eu te conheço, mas você aqui é uma pessoa que quando tiver algo forte na mão, eu vejo você fazendo coisas que vai ajudar de fato as pessoas que precisam. Que Você- bom que você consegue ver, cara. Não é porque as pessoas hoje estão muito influenciadas em revistinha e jornalzinho e dormindo embaixo. Eu vou muito mais além, eu quero saber da verdade. Eu descobri em mim, que eu sou cético, cara. Eu não acredito em tudo. Eu falei, mas o que eu sou? Então, tipo assim, você me passou isso, só que eu já estou estudando há muito tempo. E é verdade, a política faz parte, só que não só isso. Certo. E a política não é só o que eles fazem. Então a gente precisa criar essa base sólida e você tem esse conteúdo para passar. Eu, Tomara que olha, as Maurício, pessoas entendam desculpa, isso. obrigado mais uma vez pelas palavras. Eu acho que não é tudo isso que você falou, mas de qualquer forma eu Não, é agradeço. sim, cara. E é o sim. seguinte, eu queria, cara, Essa câmera aqui. para fechar, na verdade é para você mesmo que eu queria falar. Assim, eu queria dizer o seguinte, cara, vocês estão aqui como, claro, todo mundo está tentando fazer isso aí por aí, né? Mas não é igual. Então, assim, vocês estão descobrindo, se propondo a realmente ser desbravadores. Eu acho que vocês vão chegar lá. Então, eu queria dizer para vocês realmente jamais pensar em desistir, Nunca. porque quem planta, colhe, cara. Então, vocês com estão de certeza. parabéns mesmo. E é isso que eu queria falar, velho. Não, obrigado. Beleza? Você tem Obrigado, alguns agradecimentos, Mar? Você não trouxe Cara, eu- Mano, fala, dá um salve aí. ou não, você não tem? Olha, na verdade, assim, cara, eu comentei com algumas pessoas que eu viria aqui, mas eu não tenho, assim, direcionado no momento. Eu quero agradecer as pessoas, aquelas todas que eu citei, as que não citei. E é isso, pessoal. Do próximo eu vou trazer. Não, No tomara, próximo e eu vou outra trazer coisa, um. eu deixo aqui o Ah, nosso lembrei, convite. cara. Pode Agora, falar. só rapidamente. Lembra do meu amigo que eu falei que ele tem um outro canal também? É pastor, inclusive. Boa! Pô, cara, ele é um cara, uma pessoa muito interessante, conheci também. Acho importante, vou passar o contato pra vocês Opa, trocar legal. ideia, trazer ele aqui Qual também. o nome dele? É Leandro Fernandes. Ele tem Leandro Um Fernandes, abraço. já fica o nosso convite para oficial, vir hein? aqui. E só para dar um adendo, que eu acho que essa conversa vai ser muito Produtivo. produtiva, eu faço teologia. Então vai ter coisa aqui, cara, que você vai tirar dúvida, eu vou aprender, então vai ser bem legal. Excelente. Já fica o nosso convite, queremos você aqui. É isso aí, pastor Leandro. Um abraço. Osmar, obrigado, foi uma Obrigado de satisfação coração. enorme, valeu mesmo, tá? Gente, a gente vai fechando por aqui, quero deixar bem Frisado. frisado, o Osmar participou, ó, tá? Então quem participa fazendo poema é um poeta, tá? É um escritor, ele se autotitula como ativista político, mas também é cultura aqui, ó, que eu acho que a gente precisa ser, tá? Depois eu vou conversar com o Osmar, colocar na descrição desse vídeo onde vocês conseguem, isso aqui, se tiver interesse. Cara, eu vou falar pra você, isso aqui tem cultura, cara. Ó, obrigado. Osmar, mais uma vez. Obrigado, Maurício. Gente, vai finalizando Tamo por junto. aqui. Muito obrigado. A gente se vê em Com breve. Valeu! Foi. Abraço, rapaziada.